E o que me chama mais atenção, irmãos, de tudo, é que a mulher realmente ela tem se destacado na sociedade de uma forma alarmante. A mulher se destaca na poesia, na política, a mulher se destaca na música, a mulher na engenharia geológica, no teatro, na engenharia civil, na administração de empresa, no esporte, até no esporte, a mulher tem se destacado. No jornalismo, na odontologia, na medicina, né? A mulher pilota avião, a mulher é maquinista. Em tudo a mulher se destaca. Tivemos a presidência da República, a mulher presidente. A mulher é filósofa, a mulher é cientista. Quer dizer, a mulher pode crescer em todas as áreas, é permitido em todas as áreas. Até na prostituição. Quantas mulheres é dona de rede de prostituição? Ocultamente, mas é. Traficam drogas também. Agora, no Evangelho, querem proibir a mulher de pregar a palavra de Deus com argumentos, porque Paulo falou que não era lícito que a mulher falasse na igreja. Temos que saber entender por que Paulo proibiu a mulher falar na igreja. Como assim? Falar como? Em que sentido? Que na verdade era assim, irmãos. No início do evangelho, dúvidas apareciam. E quando uma mulher tem dúvida, ela quer tirar a sua dúvida. Sim ou não? É assim que funciona. Então Paulo proibiu a mulher falar na igreja por causa disso. Para que não atrapalhasse o culto. Geralmente o homem guarda aquela dúvida, o homem é menos curioso. Não estou falando mal das mulheres, mas a realidade é essa. O versículo que Paulo falou que não é permitido que a mulher fale na igreja é exatamente por causa disso. Para os irmãos terem uma ideia, o apóstolo Paulo ele se hospedou em um lugar aonde Filipe, né, tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Lá em Atos, eu vou ler agora, Atos capítulo 21, verso 9, para os irmãos entender, Atos capítulo 21, verso 9. Então, olha só, Atos capítulo 21, verso 9, olha só, 21, verso 8, para entender melhor. No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesaré e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Será que Paulo repreendeu as meninas para que elas não profetizassem na igreja? Irmãos, nós temos que entender a Bíblia. Deus, de maneira nenhuma, vai proibir uma mulher de falar na igreja. Vamos ver também a profetisa Uda em 2 Reis 22 e 14. 2 Reis 22 e 14, para os irmãos verem que aqui não é brincadeira não, a coisa é séria. 22 e 14, olha só. 2 Reis 22 e 14. Então, o sacerdote Ilquias, e Aicão, e Aquibor, e Safã, e Asaías foram a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tiquiva, o filho de Harás, o guarda das vestiduras, e ela habitava em Jerusalém na segunda parte, e lhe falaram. E ela lhes disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre esse lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá.
teve mais palavras aí, mas para os irmãos verem que Deus trabalhava por meio das mulheres também. Então, proibir uma mulher de fazer a obra de Deus, isso é uma coisa muito absurda, né? Que não vou nem chamar de falsos mestres ainda, que de repente isso é uma falta de avaliação, a falta de ler a Bíblia. Temos muitos irmãos de igrejas sãs que ainda adotam esse pensamento machista de dizer que uma irmã não pode pregar no altar de Deus. Tem irmãos pior, tem irmãos que estão no adultério pregando nas igrejas, sim ou não? Existem. Tem irmãos que estão devendo, tem irmãos que não pagam o que deve e estão pregando, sim ou não? Tem de tudo. Tem irmão briguento, bate na mulher e está lá no altar. Agora uma mulher irrepreensível, uma mulher que ora, uma mulher que jejuma, uma mulher que está em constante oração, vai ser pior do que esse irmão falso que está ocupando o altar. De jeito nenhum. Deus abriu essa exceção aí para que as mulheres viessem trabalhar na obra. Isso desde o Antigo Testamento aqui, ó, Esther, livro de Esther, se você tiver aí, 4:16. Ó, 4:16. Olha o que Esther disse. Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias. Que mulher de fé, hein? Nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Isso aqui é Bíblia. Isso aqui é Bíblia. Você taxar, você querer pregar que uma irmã não pode pregar na igreja, que uma irmã não pode profetizar na igreja, isso é um absurdo. Nós não estamos nessa época mais, o número de homens diminuíram. Porventura Deus, o sábio, de repente vê uma mulher irrepreensível, uma mulher de oração, uma mulher que examina a palavra de Deus, e Deus proibir dessa mulher ocupar o altar, de pregar sua palavra, sendo que muitos homens não querem mais, muitos se ligaram à prostituição, às obras da carne, as igrejas estão vazias de homens. E agora vem cidadãos usar redes sociais para dizer que a mulher não pode pregar nas igrejas, não é lícito que fale. Não é lícito que fale para fofocar uma com a outra dentro das igrejas, igual acontece. Fofoca no momento da pregação, aí está errado. Agora, pregar a palavra de Deus, trabalhar na obra do Senhor, jamais isso seria proibido por Deus. Nós tivemos muitas igrejas que surgiram. Aquele falecido missionário, né, Davi Miranda, missionário Davi Miranda, ele liberou as irmãs para pregar, ele liberou as irmãs para trabalhar nos dons, dom de profecia, dom de revelação, que Deus tem usado muitas irmãs tremendamente nesses dons. Então quer dizer que o missionário errou, né? Muitos outros pastores fiéis a Deus, que tivemos em várias outras igrejas, Igreja Pentecostal Bênção de Jesus, fundador dela, colocou irmãs para trabalhar no setor da pregação, né? Ministrar através das revelações, obreiras, ministras no altar. Então eles erraram. Cuidado, irmão. Cuidado como fala contra as coisas de Deus. Isso aí foi permitido por Deus, sim. Deus não quer a exaltação, a vanglória. Irmãs que muitas das vezes se intitulam apóstola. Deus não está ligado nesses cargos aí não, eu concordo. Mas dizer que não é permitido uma irmã pregar, ministrar a palavra, trabalhar nos dons da profecia, isso é
uma coisa muito grave falar isso, porque é permitido por Deus sim, tá? Esses cargos que está tendo aí, irmã se intitulando profetiza, e muitas das vezes não servem nem para ser uma obreira. Você olha pelo semblante, pela forma dessas irmãs se trajarem, não é mulher de Deus coisa nenhuma, mas existem muitas servas de Deus, muitas mulheres valorosas, mulheres que estão ali de joelho calejado, fazendo a obra de Deus. Então essas são permitidas sim, essas podem ser chamadas sim de missionárias, evangelistas, obreiras da casa do Senhor para trabalhar na missão. Louvado seja o nome do Senhor. Então você vê que Débora trabalhou, né, muito nisso. A Ulda profetiza Ana de Lucas 2:37, vocês não leram não? Viúva de quase 84 anos. Ela tinha 83 anos de idade quando ela, e 7 anos apenas viveu, era viúva, só viveu 7 anos com o marido. E ela anunciava a palavra de Deus. Ela falou de Jesus, ela profetizou acerca do menino de Jesus que nasceu. Profetiza Ana, mulher de Deus, 83 anos de idade. E a Bíblia diz que ela não se apartava do templo de dia e de noite, em oração e jejum, de dia e de noite. Cadê que a palavra fala contra essa mulher que anunciava acerca de Jesus Cristo, que profetizava? Profetiza. O que é uma profetisa, meu irmão? A profetisa, ela ouve o recado, ouve a conversa de Deus, algo que Deus vai transmitir para o povo, e ela vai anunciar o que Deus mandou dizer. Teve pessoas que falaram que Deus não manda recado. Os profetas mandam sim. Vai, diz a Ezequias, ouvi a tua oração, eis que te acrescentarei 15 anos. Por que Deus não foi direto com Ezequias e falou, olha, ouvi tua oração? Mandou recado sim, mandou recado sim. Então nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos, para que nós não venhamos entristecer a Deus e ao Espírito Santo. Você ocupar o altar, você ir para as redes sociais dizer que não é permitido biblicamente uma mulher pregar na igreja, você está entristecendo ao Espírito Santo. E a Bíblia chega a dizer, lá em Eclesiastes capítulo 12, do verso 13 e 14, que todas as palavras que disser vai ser realmente levado a sério. Haverá um dia em que será julgado. Lá fala do verso, Eclesiastes 12, verso 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então a pregação que você faz, dizendo que uma irmã não pode pregar o evangelho, que não é permitido a irmã pregar, subiu ao altar para ensinar a palavra de Deus, Deus vai pegar essa palavra e pode te julgar por essa palavra, porque é permitido sim, irmãs, pregar a palavra de Deus, trazer ensinamentos, a partir do momento que ela seja irrepreensível, que ela ande na doutrina de Cristo. Se não tiver na doutrina, não é permitido, porque Deus, ele leva a sério a sã doutrina. Que Deus abençoe. Eu acredito que vai servir muito de exortação para você que ainda pensa que Deus não tem zelo pelas irmãs. Então, analisando, irmãos, olha, é isso que eu sempre digo. Quer dizer que as irmãs, ou seja, as mulheres, podem tudo. Elas podem crescer na política, podem crescer em todo o ramo da sociedade, menos na obra de Deus? Negativo. Na obra de Deus, Deus precisa das mulheres sim. Amém? Que Deus abençoe.